Olá! Prefeitura de Lajeado contraria boatos e anuncia o pagamento da segunda metade do 13º salário para o funcionalismo. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. Policiais civis tomaram na manhã desta quinta-feira o depoimento de 3 pessoas detidas em operação realizada na madrugada em Lajeado e Cruzeiro do Sul. Entre os detidos está o secretário municipal de Estradas e Rodagem de Cruzeiro, André Paulo Pindref. De acordo com o delegado Silvio Rups, a investigação busca identificar os envolvidos na tentativa do homicídio do taxista Clodori Maria Vedói, ocorrida no dia 3 de dezembro em Lajeado. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão. De acordo com a polícia, 2 pessoas teriam executado o ataque a mando de um terceiro suspeito. Mas os presos de hoje não têm necessariamente ligação direta com o atentado. O crime teria motivação passional, mas detalhes ainda não foram revelados por Rups. O assessor jurídico de Cruzeiro do Sul, o advogado Fábio Guich, se diz surpreso ao saber do caso. Segundo ele, o servidor, que é cargo de confiança do governo, teria trabalhado normalmente até a última sexta-feira. No início dessa semana, o secretário teria apresentado um atestado médico de 10 dias, pedindo afastamento temporário do trabalho. Ao ter ciência do fato, Guich diz que o secretário foi exonerado na manhã dessa quinta-feira, mesmo com atestado médico. E por volta das 6h15 da manhã desta quinta-feira, um jovem de 19 anos ficou ferido em um acidente na RSC 453, em Linha Primavera, Cruzeiro do Sul. Conforme o grupo rodoviário da Brigada Militar, o acidente envolveu 3 veículos no quilômetro 25 da rodovia. Um Astra prata com placa de Lajeado seguia no sentido Cruzeiro-Lajeado e colidiu contra um caminhão no sentido contrário. Uma Belina de Arroio do Meio, que estava atrás do caminhão, também se chocou com o Astra. De acordo com a polícia, Ayrton da Maia Noronha, que é motorista do Astra e morador da localidade de São Rafael, foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital Bruno Born para atendimento. Os ocupantes da Belina e do caminhão não tiveram ferimentos. O Astra foi removido por guincho. José Iramir da Silva, morador do bairro Conservas, faleceu na noite da quarta-feira no Hospital Bruno Born de Lajeado. Ele foi atingido com 2 disparos de arma de fogo por volta das 22 horas de terça-feira, na rua Albino Geraldo da Rosa, no Conservas. Silva estava internado na unidade de terapia intensiva, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Esse é o 34º homicídio do ano em Lajeado. Em um acidente entre uma moto e uma carreta, ocasionou a morte de um casal na RSC 453, a Rota do Sol, em Boa Vista do Sul. Conforme o grupo rodoviário da Brigada Militar de Teutônia, a colisão aconteceu no quilômetro 75 da rodovia. A moto Honda Hornet de Bento Gonçalves transitava no sentido Estrela Garibaldi quando colidiu lateralmente contra uma carreta Volvo com placa de Lajeado que seguia no sentido contrário. O condutor da moto, Arielso Copá, de 59 anos, e a sua esposa Elizabeth Tomazini Copá, de 57, faleceram no local. Ambos eram moradores de Bento Gonçalves. O motorista do veículo de carga, de 45 anos, morador de Estrela, não sofreu ferimentos. Investimentos de 4 bilhões e 800 milhões de reais e mais de 1.300 projetos concluídos passaram pela sala de gestão do governo estadual. A avaliação foi feita em reunião que você acompanha agora com o jornalista Heron Vidal. No Palácio Piratini, o governador Tarso Genro coordenou nesta quarta-feira a última reunião de 2014 da sala de gestão. A média de execução dessa gestão atingiu aproximadamente 60%, algumas áreas mais, outras menos, mas é uma média bastante razoável. Tivemos mais de 1.300 projetos concluídos, temos hoje em obras aproximadamente 1.400 projetos e um valor global estimado que movimenta esses projetos de 4 bi e 800 milhões. No encontro com a participação de todo o secretariado, Tarso analisou a evolução dos projetos prioritários e estratégicos de 4 anos de governo. E a conclusão que nós chegamos é que a sala de gestão vai se tornar agora uma ferramenta pública de Estado, não de governo. Nós combinamos aqui que nós vamos entregar um relatório detalhado do andamento de cada projeto. Nós vamos deixar aqui servidores, porque o que se conseguiu fazer em matéria de transversalidade, de integração de projetos e de quebra
o corporativismo entre as secretarias tem que se tornar uma política de Estado. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa decide encaminhar moção de repúdio ao Congresso Nacional. A intenção é protestar contra as declarações do deputado federal Jair Bolsonaro contra a ex-ministra e deputada federal Maria do Rosário. Saiba mais com a repórter Priscila Saraiva. No Dia Internacional dos Direitos Humanos, os deputados da Comissão de Cidadania se manifestaram contra a atitude do deputado federal Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. Uma moção de repúdio vai ser encaminhada para órgãos federais e para o Congresso Nacional. A assessoria jurídica da comissão também deve ser consultada sobre mecanismos de punição contra o ato do parlamentar. E nós queremos pedir providências da Câmara Federal, lá tem comissão de ética, enfim, tem espaço para condenar isso. Nós queremos pedir fundamentação jurídica para quebrar essa lógica da imunidade parlamentar, porque o sujeito não é protegido na prática de crime, e ao mesmo tempo exigir que outros casos parecidos, como foi o caso do deputado Heinz, que também proferiu palavras discriminatórias contra negros, lésbicas, homossexuais, índios, que também seja tomada a providência, porque não imaginamos que alguém respalde o que aconteceu ontem. O cara ameaçar alguém de estupro e ainda dizer que ele seleciona as mulheres que ele estupra é algo abominável, que nós não podemos ficar calados. Ainda durante a reunião, o deputado Valdeci Oliveira apresentou o relatório das audiências públicas que trataram sobre a proibição da pesca de espécies em extinção, como o dourado e o surubim. Os debates foram realizados em São Borja e Uruguaiana no final de novembro e contaram com a participação de 400 pessoas. De acordo com o parlamentar, o assunto envolve 13 mil famílias de pescadores da região. À medida em que do outro lado do rio, Argentina e Uruguai é liberado, e no Rio Grande do Sul não é liberado, à medida em que eles não recebem o auxílio o ano todo, só recebem de outubro a janeiro, e durante os demais meses do ano eles têm que sobreviverem, tem que ter uma ação imediata e enérgica do Ministério Público Estadual e Federal, à medida que em alguns lugares o dourado passou a ser um predador. Então, é nesse sentido que nós trouxemos um relatório das audiências públicas, propondo vários termos de ajustamento de conduta para que se viabilize a solução desse assunto. Desmentindo boatos, a administração de Lajeado anunciou que, conforme definido no início do ano, o pagamento referente à segunda parcela do 13º salário será feito no dia 15 de dezembro e não no dia 20. Conforme determina a consolidação das leis trabalhistas, o pagamento da primeira parcela foi feito em junho e a segunda, que corresponde a 58,33% do salário, será paga em dezembro. Contabilizando os encargos trabalhistas, soma cerca de 4 milhões de reais e será paga com recursos próprios da administração municipal. E a Secretaria de Educação de Estrela está recebendo currículos de interessados em vagas de estágio nas escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental. Podem se inscrever estudantes de magistério, pedagogia ou outro curso de graduação ou pós-graduação na área da educação. Os interessados devem entregar currículo na Secretaria da Educação ou enviar através do e-mail educação@estrela.rs.gov.br. A SMED fica na Rua Pinheiro Machado, 343, terceiro andar, no centro de Estrela. O atendimento é das 8 da manhã até as 11h30 e pela tarde, da 1h30 às 5 horas. Comissão da Verdade entrega relatório a representantes dos 3 poderes. Em pronunciamento, a presidente Dilma Rousseff chegou a emocionar-se ao relembrar dos momentos de violência no período da ditadura militar. Acompanhe com Deraldo Goulart a matéria da TV Senado. Da presidente da República, Dilma Rousseff, revela a emoção da ex-presa política que conheceu os porões da ditadura. Continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. A presidente disse que o documento ajuda o Brasil a se reconciliar consigo mesmo após as 2 décadas de regime militar. O trabalho dessa comissão faz crescer a possibilidade de o Brasil ter um futuro plenamente democrático e livre de ameaças autoritárias. Elaborado ao longo de 2 anos e 7 meses de trabalho,
o documento lista os responsáveis pela repressão política e traz o nome de 434 vítimas dos crimes cometidos. Quando a comissão, no capítulo 18, estabelece as suas conclusões, ela, de maneira muito clara, conclui que houve graves violações de direitos humanos, que elas se deram de maneira sistemática a partir de uma política de Estado que se adotou em determinado momento, que o regime militar adotou, e que isto configura, a partir dos critérios jurídicos do direito brasileiro e do direito internacional, crimes contra a humanidade. O documento aponta 377 nomes como responsáveis direta ou indiretamente pela prática de tortura e assassinato durante a ditadura militar entre 1964 e 1985. O relatório, com a relação dos locais das sessões de interrogatórios forçados, prisões ilegais e desaparecimentos forçados, foi entregue ao presidente do Congresso Nacional. Do ponto de vista do Congresso, nós vamos dar prioridade à tramitação das matérias que foram sugeridas. Foi um trabalho realmente elogiável, hercúleo, e do ponto de vista do Congresso é isso que nós vamos encaminhar. Dados da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul mostram que os gaúchos deverão gastar mais do que a média de todos os estados brasileiros nas compras de Natal. A perspectiva da entidade é que as vendas aumentem 2,8% nos dias em que antecedem a comemoração natalina, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já o Brasil deverá vender apenas 0,3% a mais que 2013. A expectativa da federação é que os gaúchos somem 4,380 bilhões de reais em compras natalinas agora em 2014. Esse percentual de crescimento é compatível com a expectativa de alta da massa salarial real no Rio Grande do Sul. Pedro Simon despede-se com pronunciamento no plenário que dura quase 5 horas. Veja a matéria de Hermes Coelho. Na despedida do Senado, o parlamentar gaúcho trouxe a mulher e 3 filhos. Pedro Simon atuou por mais de 60 anos na vida pública. Foi vereador em Caxias do Sul, deputado estadual, governador do Rio Grande do Sul, ministro da Agricultura no governo Sarney e senador por 4 mandatos, 3 deles consecutivos. Participou ativamente de toda a história recente do país. Aqui eu não só plantei, eu colhi. Esta casa, senhor presidente, sempre foi para mim terra fértil. E o que mais espero é que a minha colheita possa ter saciado, na medida das minhas limitações, enquanto semeador, o desejo de democracia, de soberania, de cidadania e de justiça do povo brasileiro. No discurso de despedida, não faltaram críticas ao sistema político atual e também a defesa da ética, uma das bandeiras de Simon. Vou caminhar por este imenso país e semear as minhas ideias nos campos fecundos do saber de uma juventude que clama por vinho, que clama por mudanças. Vossa Excelência é chamado para percorrer as universidades, para percorrer as ruas, para caminhar como um novo menestrel, para dizer para a juventude brasileira que ela não pode desistir da política, que ela não pode desistir do Brasil. Sempre terei em Vossa Excelência um grande amigo, um grande irmão, um conselheiro. Vossa Excelência, com mandato desde o ano de 1959, é hoje entre nós um mais bem acabado exemplo de que a vida pública e a honradez, a vida pública e a ética, a vida pública e o compromisso com aqueles que mais precisam são absolutamente indissociáveis. Me despeço com 2 palavras do maior significado para mim e que registre nessa casa o meu sentimento, a minha fé, a minha essência que se identifico. Se, paz e bem, meus irmãos. E o prefeito Neuri Luiz Della Vecchia assinou um convênio com a Caixa Econômica Federal. Trata-se da autorização para a compra de 6 equipamentos para a patrulha agrícola de Antagorda.
A verba é de R$ 97.500 de recursos federais repassados através de emenda parlamentar do deputado Elvino Bongás. Com ela e mais R$ 4.500 de contrapartida do município, serão adquiridos 3 carretões agrícolas metálicos basculantes com capacidade mínima de 5 toneladas e 3 distribuidores de adubo orgânico líquido com tanque metálico com capacidade mínima de 4.000 litros. A partir da aprovação na Câmara de Vereadores ocorrida nesta semana, a Prefeitura de Lajeado irá doar um terreno de 6.000 metros quadrados na Rua Pará, no bairro Universitário, à Fundação para a Reabilitação das Deformidades Crânio-Faciais, a Fundef. A cedência da área permitirá que a Fundação avance no projeto arquitetônico e na captação de recursos financeiros para construir o hospital. A intenção é erguer um hospital com cerca de 50 leitos. Será destinado para atender pacientes que necessitam de maior atenção na saúde auditiva e lábio-leporino. A Prefeitura atende uma reivindicação da entidade, investindo indiretamente em saúde, viabilizando a construção de uma estrutura própria que atualmente a Fundef não tem. Atualmente, essas ações são desenvolvidas no Hospital Bruno Born, só que em espaços alugados. Acompanhe agora o comentário do secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Olá, o tema de hoje então é a continuação da semana passada. Houve bastante interesse então dos ouvintes em relação à compra e venda de veículos usados. Vamos falar agora um pouco sobre as garantias, principalmente a garantia legal por força do contrato. Mesmo com a formalização de contratos, digamos, particulares, no caso de compra e venda entre pessoas físicas, o veículo usado também está sujeito à garantia legal, que essa garantia é de 90 dias. Neste caso, mesmo que não existe documento por escrito, é vedado ao fornecedor, ou seja, ao vendedor, fugir da responsabilidade específica ou oferecida pela garantia. Esta prevista no artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o prazo para reclamar de defeitos aparentes, ou de fácil constatação é de 90 dias, a contar do recebimento do veículo. Isso é importante esclarecer. No caso de vícios ocultos, o prazo inicia-se da data da constatação do vício. Ou seja, enquanto eu não descobri que apareceu aquele vício no veículo, eu ainda posso então alegar um vício oculto e o meu prazo passa a contar a partir dessa data. Então, no caso de veículo usado, ele é vendido no estado que se encontra, mas isso não quer dizer que os defeitos ocultos, aqueles que não são de fácil constatação, estejam fora da garantia legal. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 18, ele responsabiliza o fornecedor pelo vício de qualidade, que torne o produto inadequado ou lhe diminua o valor. Por isso, a vistoria de um profissional qualificado, como dito na semana passada, é fundamental e necessária para dar segurança ao comprador e também ao vendedor, por que não? O artigo 18 do CDC, então, ele fala, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, a substituição do veículo, a restituição imediata, da quantia paga e também, ou a sua escolha, como dito, o abatimento proporcional do preço. Uma coisa interessante, boa parte dos processos que tramitam na Justiça é em decorrência da falta de cuidado das partes no momento da formalização do negócio. Então, a pressa nem sempre ajuda nessa hora. Então, a dica é sempre fazer um contrato escrito, com identificação das partes e do produto, além do preço e condições de pagamento. Esse documento, então, ele vai definir as obrigações tanto do comprador como do vendedor. Alguns requisitos também devem ser observados quando da contratação, ou seja, quanto da formalização do contrato. Dentre eles, deve-se atentar para os princípios da função social do contrato, que são eles: o princípio da boa-fé e a própria função social. Esses previstos, então, no artigo 421 e 422 também do Código Civil, no caso. Importante lembrar
que o contratante, ao fazer então, formalizar esse contrato, ele deve tomar todas as cautelas na ocasião da compra do veículo, como citado, por exemplo, a intervenção do mecânico de sua confiança. Caso não o fizer, ele deve assumir consequências de seu agir, e assim não pode alegar suposto vício oculto. Isso é importante esclarecer. Isso porque se espera, e é natural, um desgaste, como dito, natural das peças e componentes do motor do veículo, justamente porque se trata de um veículo usado. Nesse sentido, então, é farta a jurisprudência, as decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse tema. Então, observem atentamente as condições do veículo para a formalização do negócio. Até a próxima oportunidade. Obrigado, secretário. A NET, a maior empresa de serviços convergentes via cabo da América Latina, promove a campanha de fim de ano NET Voluntariado 2014. A ação integra as atividades do NET Voluntariado, que é um programa de responsabilidade social da empresa, criado para estimular o engajamento dos colaboradores e do trabalho voluntário. A campanha da NET teve início no dia 13 de novembro e incentiva os colaboradores a adotar cartas com pedidos de crianças, jovens e idosos atendidos por instituições parceiras da entidade. Em Lajeado, a instituição atendida será a Associação de Apoio à Criança com Câncer, a APCAM. Ao todo, a ação acontece em 59 cidades onde a NET atua e neste ano a campanha adotou mais de 5.000 cartas de 69 instituições. E mais uma vez, a Rua de Eventos de Arroio do Meio estará movimentada neste fim de semana. A programação inicia no sábado pela manhã, quando ocorre a 8ª edição da campanha de descarte ambientalmente correto, Jogue Limpo com Arroio do Meio. A novidade dessa edição fica por conta do descarte de papel, papelão e plástico. Como nas outras edições, serão recolhidos ainda eletroeletrônicos, sucatas, pilhas, baterias, óleo de cozinha e outros tipos de lixo. Além da campanha do descarte, a comunidade pode aproveitar amanhã para adquirir produtos orgânicos e artigos natalinos da Feira do Produtor e Artesanato. No mesmo espaço, haverá ainda verificação de pressão arterial com a equipe da Secretaria da Saúde, orientações com a Liga Feminina de Combate ao Câncer e exposição de cachorros para adoção da Associação de Proteção dos Animais Arroio-Meenses. A programação segue na tarde de sábado até às 10 da noite e durante o domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde, com a 2ª Mostra Estadual de Orquídeas. O evento será realizado na Rua de Eventos e Clube Esportivo, com cerca de 300 plantas das mais variadas espécies e cores à disposição da comunidade para exposição e comercialização. E saiba como será a sexta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo, com as informações do clima para o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari aqui no nosso programa, no Redação Informativo. A gente traz as informações desta sexta-feira para a região. E a sexta-feira será marcada por chuva em todo o Rio Grande do Sul, especialmente na área central. Uma grande área de instabilidade vinda da Argentina mantém a chuva sobre o estado durante essa sexta-feira em todos os horários. Não vai ter um horário específico que vai chover mais, vai chover menos. A instabilidade se mantém durante o início aí do fim de semana. Assim como as temperaturas um pouco mais amenas. Aquele calorão do início da semana dá uma trégua e as máximas não ultrapassam os 30 graus nessa sexta-feira no Rio Grande do Sul. Em Lajeado, a chuva já começa nas primeiras horas do dia, que inicia com 20 graus a mínima e a máxima deve chegar aos 27 graus nessa sexta-feira em Lajeado. Em Estrela, um pouco mais de chuva no início do dia. E também a instabilidade se mantém ao longo dessa sexta-feira. A mínima prevista para a Estrela é 20 graus e a máxima é 26 graus nessa sexta-feira. Na próxima edição do Boletim do Tempo, do Redação Informativo, a gente traz as informações para o fim de semana aqui no Vale do Taquari. Nosso encontro é marcado aqui no nosso programa. Até lá!
Obrigado, Rodrigo. Pouco antes do encerramento do ano letivo, uma visita inesperada esteve nas salas de aula do Colégio Madre Bárbara. Na manhã desta quinta-feira, o Papai Noel e o Grêmio Estudantil passaram em todas as turmas para entregar balas e pirulitos. Na oportunidade, o Papai Noel conversou com as crianças e desejou um Feliz Natal e um abençoado 2015. Os alunos da educação infantil e anos iniciais aproveitaram o momento para fazerem pedidos e agradecimentos. E com o presépio na área coberta e pinheiros em diversos locais, o espírito natalino está presente no colégio. Este foi o Redação Informativa desta quinta-feira, 11 de dezembro. Na sequência, você tem o Papo de Boleiro. Nós temos edição inédita na sexta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação pode ser assistida também no www.tvinformativo.com.br.